Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Professor Bruno Clemente por aqui. Eu espero que vocês estejam muito bem. Já começa aí, já aproveitem e peguem um cafezinho para quem gostar de café ou então outra bebida que vocês preferirem, para a gente poder dar uma estudada e dar uma conversada sobre a disciplina, tá bom? Esse material que eu vou apresentar para vocês, como eu falei na nossa aula síncrona que aconteceu ontem, né, dia 20 de março, nós então já começamos na própria aula síncrona, não apenas fizemos uma revisão, mas também já puxamos o conteúdo da semana. Então eu vou iniciar ele aqui, vou apresentar ele também da mesma forma que foi apresentado ontem, e eu espero que vocês gostem desse material. Foi um material que na aula síncrona deu um resultado muito positivo. Os alunos aparentemente gostaram bastante, interagiram bastante, e eu vou trazer ele aqui para dentro do nosso AVA também, que é a nossa ferramenta oficial, caso alguma pessoa não tenha assistido o vídeo, tá bom? Mas, extremamente importante, o link já está disponível no nosso AVA, então caso você não tenha assistido inteiro, ou caso você não tenha a possibilidade de ficar conosco, né, durante esse horário específico do nosso momento síncrono, apesar de ser apenas uma vez por mês, mas às vezes pode acontecer, né? Então não deixe de assistir a versão gravada, já está disponível, tá bom? O legal é participar junto conosco, porque diversos alunos participaram, diversos alunos mandando coisa, dúvidas, comentários, e acabam engrandecendo a aula e trazendo informações novas, tá bom? Vamos lá então, eu vou compartilhar meu material com vocês, porque eu trouxe o seguinte, olha, a gente estava conversando sobre Tom Norman, a gente estava falando sobre os conceitos lá apresentados lá em seu vídeo, e uma das coisas que Don Norman cita é o conceito de discoverability, que seria algo aí como descobertabilidade, né? A possibilidade de fazer descobertas, tá? Não é uma tradução literal que eu criei aqui, tá? É uma coisa que eu inventei, vamos dizer assim, não é uma tradução oficial. Mas eu acho que descobertabilidade é um nome que mais ou menos faz sentido aí no contexto que ele está apresentando. E uma coisa que eu trouxe para vocês como exemplo é que videogames são uma mídia bem especial aí para nós, que trazem com facilidade a percepção desses conceitos. Então, só fazendo uma explicação rápida, eu não estou fazendo isso porque o nosso objetivo é trabalhar com jogos digitais no curso, que não é o caso. Mas, fazendo uso dessa ferramenta, eu consigo mostrar na prática como nós podemos criar um ambiente seguro, confortável, que promove a exploração e permite ao usuário descobrir como usar a minha ferramenta usando a própria ferramenta. E é claro que agora eu estou apresentando para vocês dessa forma, para ficar mais claro, mais fácil de entender os conceitos, porém, depois nós vamos aprender a fazer isso no nosso foco principal do curso, que é a parte de sites, tá bom? Então, a parte web, nós também vamos aprender a fazer isso nessa parte web. Tá? Então, houve uma época em que os jogos não davam explicação do seu funcionamento, o que causava muitas vezes a frustração, né? Uma sensação de não sei trabalhar, ou aquele famoso, você olha a tela e fala, o que eu faço agora? Não sei o que eu tenho que fazer para avançar. E isso é uma experiência péssima. E a forma com que as pessoas resolviam isso aí lá atrás, né? Por exemplo, nos anos 90, era criar um manual, como esse manualzinho aqui, ó, que é um manualzinho que tem informações por fora. Mas aí, é claro, você fica preso a ter esse manual para poder conseguir entender como é que o jogo funciona. E as pessoas começaram a perceber que isso não era uma prática legal. Por quê? Porque o jogo é uma mídia muito especial. Ele permite que você interaja com a ferramenta. E aí, naturalmente, você pode, ao invés de contar para o jogador como ele interage com essa mídia, você pode deixar o jogador interagir e ele vai aprender na medida que ele utiliza essa mídia. E isso é uma coisa muito poderosa, diferente aí de uma TV, de um cinema, de um livro, você tem a capacidade da interação, tá bom? Então, à medida que game design foi avançando, que é toda uma área de pesquisa que não existia na época, não tinham livros publicados sobre isso, não era possível então, né, que o próprio jogo ensinasse das suas mecânicas. E aí agora, com essa evolução, hoje em dia a gente tem isso. E de novo eu não me refiro a tutoriais chatos em texto. Até dei um exemplo lá, às vezes você está querendo fazer alguma coisa, você vê, por exemplo, um penhasco, e aí quando você está lá empolgado querendo pular o penhasco, de repente, pam, para, vem uma caixa de texto e fala: fulano, fulano, aperte o botão tal para pular o penhasco. E aí você então tem a possibilidade de pular. E aí você continua jogando e você encontra uma pessoa, e aí quando você vai chegando perto dela, de repente para: fulano, fulano, aperta o botão tal para conversar com uma pessoa. E esse tipo de coisa não é legal, ele quebra a sua imersão. Existem formas mais inteligentes, formas mais estratégicas da gente lidar com isso, tá bom? E eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Eu inclusive trouxe
um exemplo de um vídeo. Eu não vou colocar o vídeo no AVA, porque ele não é um vídeo acadêmico, nem um vídeo científico. Ele é um vídeo para YouTube, a linguajar dele não é apropriado para o ambiente que a gente está. Mas de qualquer forma, para os que depois tiverem curiosidade, podem procurar. Ele é em inglês, mas as legendas do YouTube em português resolvem 100%. É um vídeo, inclusive, bem extenso, é meia hora. Mas eu vou trazer um resumo para vocês aqui, tá bom? Antes de tudo, esse é o controle que a gente utiliza para jogar esse jogo específico que eu já vou apresentar para vocês. E ele é um controle bem simples, com poucos botões, tá? Mas vamos assumir que você é um camarada completamente novo, que nunca trabalhou, nunca jogou com nenhum videogame, não sabe o que é um videogame, e você vai começar a utilizar isso hoje. Então eu apresento para vocês a primeira tela do jogo Mega Man X, que era um jogo aí que começou no Super Nintendo e depois ele teve diversas versões sendo refeitas, tá? Mas observem como você acabou de iniciar o jogo e ele cai nessa tela. Pergunta para vocês, para que lado que o jogador tem que andar para continuar avançando? Então vejam bem os elementos que são colocados aqui para você. Primeira coisa, eu tenho o personagem principal virado para a direita, ele já está encarando o lado da direita. Segunda coisa, olhe o pouco espaço que você tem à esquerda da tela comparado ao muito espaço que você tem à direita da tela. Isso dá uma sensação de que você não tem muita possibilidade para cá, porém tem muita possibilidade para esse outro lado. Observe então que para evidenciar isso, o personagem não começa no centro da tela. Ele já começa deslocado à esquerda da tela olhando para a direita, dando uma sensação de vazio, de aberto para a direita. E por último nós temos aqui um prédio, aqui à nossa esquerda, que dá uma sensação de obstáculo. Tudo isso são ferramentas que o jogo tem para poder te indicar desde o início que você tem que progredir para a direita. Então vai lá no teu controlezinho e se você quer progredir no jogo, provavelmente você vai ter que apertar então esse botão aqui com essa seta para a direita para andar para a direita. Observe então que se eu sou um cara completamente novo e nunca joguei um jogo na vida, eu não tenho a mínima ideia do que nenhum dos botões faz e eu não tenho curiosidade de explorá-los, eu ainda assim consigo, só de bater o olho nessa tela, saber o que eu tenho que fazer. E isso é uma coisa maravilhosa. Isso aí é aquilo que o Don Norman sugere como discoverability, né? Criar esse ambiente, essa descobertabilidade, que é criar um ambiente onde a pessoa possa explorar e descobrir por conta própria o que ela tem que fazer, sem precisar de uma instrução por fora. À medida que você vai avançando no jogo, você tem alguns pequenos desafios e você chega nesse ponto específico aqui. Nesse ponto específico você já aprendeu a pular obstáculos. Nesse ponto específico você já aprendeu a atirar. O protagonista ele tem uma arminha na mão, né, um negocinho simples. E esses robozinhos aparecem para te impedir de avançar. A tela ficou travada, então você não pode avançar nem voltar. Você é obrigado a enfrentar esse confronto. E a primeira coisa curiosa é esse bichinho aqui com pernas altas, olha. Se você tentar simplesmente apertar o botão de atirar, que é o que você fez até agora, os tiros passam por debaixo do bichinho, por entre as pernas dele e não acertam ninguém. Então para isso você precisa fazer o quê? Pular e atirar. Pular e atirar. Ou seja, você começa a fazer o pulo e atira no meio do pulo. Para isso o tirinho vai acertar a bolinha e então a bolinha vai ser destruída. Então aqui ele está te ensinando duas coisas. Primeiro, alguns inimigos possuem pontos especiais, pontos fracos que você pode aproveitar. Segunda coisa, no ambiente seguro eu te ensinei a pular, no ambiente seguro eu te ensinei a atirar, agora eu preciso que você faça os dois juntos num ambiente de desafio. Ou seja, ele está te ensinando os conceitos de uma forma mais segura e depois ele está botando a prática como uma avaliação, tá certo? Então se vocês forem parar para pensar, ele ensina muita coisa só por colocar esse inimigo na tela. O principal inimigo mesmo é essa abelha zona grande aqui, ó. E ela tem uma coisa curiosa, você não sabe se está dando certo ou se está dando errado, porque não existe uma barra de vida. Observem que aqui à esquerda nós temos uma barra de vida para o protagonista. Se você acertar, essa barra diminui. Mas o inimigo não tem essa barra de vida. Então eu não sei afirmar se eu estou causando danos ao inimigo ou não. Eu não sei afirmar se eu estou avançando, se eu estou progredindo no combate ou se o que eu estou fazendo não tem valor nenhum. Então isso causa uma sensação de apreensão. É claro que depois de alguns tiros o inimigo é destruído e com isso a gente aprende mais uma lição. Existem momentos que você vai enfrentar desafios que não possuem uma barra de vida. E tá tudo bem. Isso é uma regra do jogo. Observa como o jogo te ensina como ele funciona à medida que você joga o próprio jogo. Todos os conceitos usados nessa primeira fase do jogo serão conceitos usados do primeiro momento até o momento que você encerra o jogo, tá bom? Então tudo que você precisa para finalizar esse jogo está sendo ensinado nesse primeiro mapa.
Assim que você derrota essa abelha, ela cai. E quando ela cai, ela quebra esse piso e você vem parar nesse poço. Ou seja, daqui você não consegue sair nem para a esquerda, nem para a direita. Você está num poço que não tem como você subir. Tudo bem? E aí vamos assumir que você também não está interessado em fazer nenhuma grande experimentação. A sacada dessa cena está aqui no cantinho. Se vocês forem observar, esse piso que caiu, ele acaba antes dessa parede, criando uma espécie de um vão. Tudo bem? Se não existisse esse vão, você não ia notar o que eu vou apresentar para você agora. Mas como existe esse vão, você tem uma verticalidade nessa parede. Assumindo que você só sabe mexer com os botões que te foram apresentados agora, esquerda, direita, pular e atirar, vamos supor que você está travado e não sabe o que fazer. Você sobe em cima desse bichinho e começa a andar para a direita. No momento que você toca nessa parede da direita, você vai perceber que o protagonista faz isso, ó. Ele agarra e começa lentamente a deslizar. Isso não seria possível notar se você não tivesse essa verticalidade aqui. Mas como ele adiciona um espaço a mais, ó, você na hora que encosta na direita e permanece apertando o botão da direita, vê que ele desliza lentamente nesse canto. Então você percebe o que? Opa, eu posso deslizar nas paredes. E aí quando você começa a experimentar os botões que você já conhece, em especial o único que te faz subir, você descobre então que na verdade você é capaz de pular na parede várias e sucessivas vezes até você chegar no topo. E isso vai fazer com que você saia desse penhasco. Então isso aí, gente, são formas que o jogo tem de te ensinar a jogar enquanto você joga. E isso aí mostra o avanço da área de game design à medida que isso foi evoluindo com a passagem do tempo. Como já está ficando no final, para não estender demais o vídeo, eu vou encerrar com essa última imagem aqui para vocês. Pessoal, no final da fase, então, depois dos desafios enfrentados, você chega nessa cena. Aparece um inimigo grande, forte, altamente armado, e ele começa a te atacar de forma muito rápida, e você não consegue meio que ter uma reação. Como você já passou pelo chefe da abelha, você não sabe dizer se existe uma barra de vida ou não. Você acha que quando você ataca, você está tendo algum efeito, mas você não sabe dizer se você está avançando ou não. O inimigo é muito forte, muito resistente, não para por nada e permanentemente está lá te atacando. Ao invés de te dizer que esse inimigo é forte, o jogo faz você sentir isso na pele. Ele faz você sentir que o inimigo é forte. Você desesperadamente fica ali tentando fugir e revidar, e fugir e revidar, e ele está o tempo inteiro te pressionando. Como você não sabe se existe uma barra de vida, você continua atirando na experiência de que seja igual à abelha. Porém, nesse caso, é uma batalha daquelas planejadas, ou seja, o objetivo é que você chegue a pouquíssima vida e aí trava o jogo, né, para e vai continuar com uma sequência específica de eventos. Então é batalha feita para você perder intencionalmente. Mas como você não sabe disso e você acabou de derrotar um chefe que não tinha vida, você acredita que esse chefe pode ser derrotado e você vai tentar dar o seu melhor e você vai acabar vivenciando o quão forte e o quão difícil esse chefe é. Cabe uma menção interessante. Óbvio, nesse momento você se sente altamente sobrepujado. É muito difícil, ele é um desafio muito alto. Mas no futuro você vai evoluindo e você vai chegar num ponto em que você vai novamente enfrentar esse camarada e você vai sair vitorioso. Então isso te dá um objetivo muito claro na sua mente. Olha, hoje eu estou aqui, hoje eu estou sendo completamente derrotado por esse oponente, porém, no futuro eu quero ser vitorioso sobre ele. Eu quero passar por esse desafio. Então ele consegue colocar no jogador uma sensação de objetivo, que é melhor do que você simplesmente dizer, olha, o protagonista tem um objetivo, confia e vá lá e faça disso seu objetivo também. Então ele coloca no jogador o desejo de se tornar forte, tá? Então jogos são ferramentas com excelentes recursos para que a gente possa ensinar o jogador a jogar o jogo enquanto ele joga, que é uma coisa muito legal. Trabalha com a ideia de se criar um ambiente seguro, confortável e que promove esse conceito de Don Norman, que é a ideia de experimentação, descobertabilidade e respeitar a inteligência do usuário, e também te dá recurso para repetição, porque se você cometer um vacilo e for derrotado, você repete a fase e você pode ser vitorioso numa próxima vez com mais conhecimento do que vai acontecer. Então isso aí te dá o recurso para você explorar com segurança. O máximo que vai acontecer se você for derrotado é continuar do ponto anterior que você parou. Então isso é muito interessante também. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Caso vocês tenham qualquer dúvida, fiquem à vontade para me procurar e a gente vai continuar conversando.
Óbvio, como eu mencionei mais cedo, aqui eu apresento os jogos como uma forma lúdica, interativa e dinâmica da gente conversar sobre isso. É uma forma ótima da gente estudar os conceitos de experiência do usuário através dos jogos. Porém, nosso foco vai ser a parte web, a gente ainda vai trabalhar com vários conceitos que vão trabalhar sobre isso. Tudo bem? Então eu espero que tenha ficado claro esse primeiro momento e depois a gente vai retornar em todos esses conceitos para falar também dos nossos sites. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, não deixem de falar comigo, né? E no mais é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e até mais.